Bom, pessoal, boa tarde. Muito obrigado aí pela introdução. É um prazer estar aqui mais um ano. Já estive aqui no ano passado, então agradecer o Jean e o pessoal da Fast Beauty Experience por mais um ano de parceria. Eu que já trabalho com inovação há algum tempo e também na construção civil, fico muito feliz de ver iniciativas como essas. A Duratex ela vem tentando cada vez mais fomentar esse ecossistema, né? A Duratex, que é uma empresa gigantesca dentro desse segmento, eu vou falar um pouquinho dela para contextualizar os meus pontos aqui. Então, acho que a gente pode ir para a apresentação, onde eu vou explorar um pouquinho mais o que a gente vem fazendo e o que a gente acha que é importante nesse segmento, nesse momento importante, principalmente 2020, um ano especial para a construção civil, né? Bom, quando a gente olha aqui, eu tentei dividir em algumas mensagens bem importantes a minha apresentação, para falar, primeiro, uma contextualização de quem que é a Duratex, porque eu acredito o seguinte, que a receita da inovação ela não é a mesma para todo mundo. Então, eu vou contar um pouquinho do que a gente vem vivendo nesses últimos anos e como eu acredito, e nós da Duratex acreditamos, que ela pode influenciar todo esse ecossistema, tá? Bom, falando da Duratex, né? A Duratex é uma empresa que tem várias marcas dentro do seu portfólio. A Deca, que é uma produtora de metais e louças sanitárias. A Hydra, que tem válvulas e chuveiros elétricos. Ceusa, com revestimentos cerâmicos. Duraflor, com pisos vinílicos e pisos laminados. A Duratex com painéis de madeira. E a Portinari também, que é uma grande produtora de revestimentos cerâmicos aqui no país. Quando a gente olha para a nossa companhia, é uma companhia que tem mais de 10 mil colaboradores. Então, é muito diferente fazer inovação numa empresa dessa e trabalhar num ecossistema desse de uma empresa menor. Outra coisa, ela é uma empresa de indústria, né? Então, é muito diferente de você ser uma empresa no segmento de serviços, por exemplo. Então, a gente tem algumas especificidades, algumas particularidades que fazem com que a gente tenha que descobrir o nosso caminho, né? A gente tem aí 16 fábricas no Brasil, 3 fábricas na Colômbia, onde a gente atua também. A gente tem mais de 200 mil hectares de florestas plantadas, uma receita de 5 bilhões aí no ano passado. E uma informação importante é que a gente tem quase 70 anos. Então, como que uma empresa de 70 anos inova? E como que ela chegou até aqui, né? Com certeza a gente tinha um pouco de inovação no nosso DNA, porque senão isso não teria acontecido, né? Uma empresa fazer quase 70 anos, a gente vai completar aí no ano que vem. Mas é muito importante também entender que a inovação ela vai mudando com o decorrer do tempo, né? Quando a gente olha ali, a gente sempre teve uma inovação muito pautada em produto, né? E isso vem mudando nos últimos anos e a gente vem conduzindo um trabalho para, além de fomentar isso dentro da Duratex, fomentar isso no ecossistema. Então, essa é uma das primeiras e importantes informações que a gente tem aí, tá? Bom, propósito. Propósito é uma coisa que a gente vem falando muito nos últimos anos também, e eu discuto muito o papel do propósito, porque o propósito ele tem que ser um dos alicerces da companhia, obviamente, é filtro para a companhia, mas quando você olha uma empresa muito multinegócios como a nossa, ele tem que ser um elo para unir todos esses negócios que a gente atua, né? Então, quando a gente olha aí para essa casinha, né, a gente tem o propósito lá em cima, como filtro para tudo. O propósito é o que vai orientar a companhia nas suas tomadas de decisões e nos seus próximos anos, onde ela vai investir, onde ela vai desinvestir. E a cultura é um outro fator que está ali. A Duratex ela vem passando por uma mudança cultural já nos últimos 5 anos, muito importante, e a gente tem a inovação como um dos pilares dessa cultura, né? E aí, quando a gente olha os nossos negócios, que são bem diversos, né? Então, temos lá os painéis de madeira, a florestal, os metais sanitários, as louças sanitárias, investimentos cerâmicos. Como que o chuveiro elétrico, de repente, se conversa com a florestal? Então, o papel da nossa área de inovação corporativa é trazer tudo isso para um mesmo bolo e tentar fomentar negócios entre o ecossistema, entre outras empresas, dentro da nossa própria empresa e fazer com que isso vire um pilar também cultural dentro da companhia, né? Então,
o próprio propósito ele tem que estar alicerçado na inovação. Óbvio, tem N outras coisas importantes. Sustentabilidade é uma causa muito séria para a gente. Comunicação é muito importante para a inovação funcionar, para as áreas se conversarem, mas a inovação ela é um pilar que tem que estar muito junto do propósito, né? Porque é isso que vai guiar o futuro da companhia, ainda mais no ambiente como a gente vive hoje, que é muito mais dinâmico e é muito mais desafiador. Quando a gente fala de inovação, muitas vezes essas coisas podem parecer um pouco soltas, né? A gente vai inovar, então parece que a gente vai ter diversas frentes e elas vão estar soltas. Pelo contrário, a gente precisa de metodologia quando a gente fala de inovação. E, obviamente, eu não vou entrar no tema de metodologias aqui, mas eu vou falar um pouquinho de como eu acredito, pessoalmente, que a gente pode usar a inovação de uma maneira mais sistemática, né? Então, aqui é um exemplo só dos 10 tipos de inovação do Larry Keeley. Aqui a gente fala de como a gente consegue organizar a inovação dentro de uma empresa, né? Então, a gente está falando desde o modelo de lucro, rede, estrutura, processo, desempenho, até canal, marca, o envolvimento do cliente. Tudo isso permeia a organização como um todo e a inovação passa por todos esses tópicos. Isso aqui é uma boa ferramenta para quê? Para a gente descobrir aonde a gente é bom e aonde a gente vem acertando e aonde a gente não está atuando e aonde a gente precisa melhorar. Então, de uma maneira muito simples, é importante que a gente organize as nossas frentes de inovação de acordo com aquilo que a gente espera que venha lá do futuro, né? Então, uma vez que a gente tem um planejamento e a gente pretende alinhar isso para o futuro da companhia, a gente tem que usar uma metodologia para ajudar a gente a caminhar nesse percurso como um todo, né? Outra coisa que é muito importante como a gente vem se organizando enquanto companhia, né, e como a inovação ela mexe com todo esse ecossistema interno, né? E aqui, para mim, isso aqui é básico de quem quer fazer inovação dentro de qualquer empresa. Tirando aquelas que já nascem, né, que são empresas muito novas, aí, as startups, as scale-ups, que já nascem com esse DNA muito tecnológico, e já, a galera que vem para trabalhar, ela já é muito mais pró-tecnologia, pró-inovação. Quando você pega uma empresa grande, isso não exatamente não acontece exatamente na mesma velocidade, né? Então, a gente tem que sair de um mundo que é independente para um mundo que é interdependente, né? Então, a gente pega lá o negócio isolado, numa empresa como a nossa, mostrei para vocês que tem vários negócios diferentes. O negócio não pode atuar isolado. Então, o que a gente vem construindo é o negócio que constrói junto com a gente, ou junto com as outras unidades de negócio, um propósito maior, uma direção para essa companhia. A gente sai do individual para o coletivo. Então, antigamente, aquela área ou aquela pessoa, ela pensava muito mais no dia a dia dela do que no do coletivo. Hoje em dia, se você não pensar no coletivo, você não vai conseguir sobreviver dentro da empresa, né? Competir ou cooperar, esse aqui eu acho que é muito importante, e o competir e cooperar, né? Então, a gente está saindo daquele mundo de escolhas, né? Tinha duas escolhas ali, ou você competia ou você cooperava. Hoje não. Hoje você tem que competir e cooperar ao mesmo tempo, tá? Principalmente, pode acontecer até com o seu concorrente. Quantas empresas que não têm alianças, né, com algum concorrente para desenvolver algum projeto específico, né? Então, isso é muito importante. Esse mindset colaborativo, ele precisa estar no dia a dia da companhia. A gente sai de um mundo menos complexo e vai para um mundo mais complexo, né? Onde a gente tinha o conhecido e agora a gente tem o desconhecido. Antigamente a gente tinha ali a nossa rotininha, sabia como é que era, sabia como tocava o barco, mas agora isso mudou um pouco. Então, se você olhar o seu dia a dia igual você olhava há talvez 2, 3 anos atrás, não vai funcionar. Porque é muito rápido. O dia a dia da inovação, ele muda de uma hora para outra. Cada hora que você conversa de um assunto, cada hora que você lê uma revista ou você lê um site de tecnologia, você vê um termo que você não conhece. Então, esse é um ponto muito importante.
Bom, no mundo independente, a gente tinha os dados, e no mundo interdependente, a gente precisa compartilhar esses dados e usar esses dados, né? Eu me lembro, há alguns anos atrás, que eu trabalhava numa outra indústria, fora da construção civil, e eu trabalhava numa área que era uma geradora de relatórios, né? A gente vivia trazendo os relatórios de estoque, de vendas, de atacado, de varejo, e aí, no fim do dia, a gente usava essa informação muito mais com a diretoria e com alguns gerentes do que para toda a companhia. Então, a gente precisa democratizar também esses dados, né? Quando a gente olha isso da maneira que, tipo, eu tenho o dado e eu quero ficar com o dado, esquece isso. Você precisa compartilhar, porque toda a companhia precisa trabalhar com esses dados dia a dia, de maneira assídua, o tempo todo. E antigamente a gente tinha rotina, hoje a gente tem dinamismo, e se a gente parar para olhar principalmente esse momento de Covid, né? Tudo isso que aconteceu, todas as rotinas explodiram, a maneira que a gente trabalhava mudou totalmente, do dia para a noite, a gente teve que se adaptar, e mostra que a gente é muito rápido para fazer isso enquanto seres humanos. O ponto é, a gente se acomoda em algum momento. Então, que esse momento tão trágico de Covid tenha servido, pelo menos, para trazer um pouco mais esse dinamismo e essa rapidez, principalmente na tomada de decisão nas grandes empresas hoje, né? E a mensagem que fica desse slide aqui é que as áreas de negócio devem ser corresponsáveis pelos projetos, né? Então, não adianta nada a gente falar de mundo dependente e interdependente se todo mundo não estiver no mesmo barco, né? Então, a área de inovação ela não pode ser a protagonista nos projetos, ela tem que ser uma ponte, ela tem que ser um meio, né, para a gente fazer os projetos acontecerem. Isso é muito importante, esse é o mindset que a gente vem conquistando e alcançando muito rapidamente numa empresa como a nossa. Isso deixa a gente muito satisfeito, a gente vem trabalhando muito junto do negócio, e essa é a principal mensagem. O negócio tem que usar a gente como área apoio, área suporte, para trazer novos projetos e para fazer inovação dentro e fora da companhia, né? Bom, falando um pouquinho do setor que a gente está, né, e das tendências, né? Bom, quando a gente olha o nosso setor, ele é um setor que ele já existe há muitos anos, né? E quando a gente olha o método e a metodologia construtiva que a gente tinha até 3, 4 anos atrás, era muito parecido com o que a gente tinha há centenas ou milhares de anos atrás. A diferença é que lá atrás era barro e pedra e a gente passou para tijolo e cimento, né? Então, a gente não evoluiu muito até poucos anos atrás. E agora a gente vem fazendo isso de uma maneira muito mais rápida, né? Quando a gente olha alguns estudos aí, tanto da Gartner quanto da Accenture, e da própria McKinsey também, a gente vê como a nossa indústria ela tem deficiências. Por outro lado, a gente prefere enxergar isso como oportunidades para aquilo que a gente pode fazer. Então, se você olha, a construção civil é o segundo setor que menos inova entre os 20 setores da indústria global. Isso é uma péssima notícia, né? Para quem não quer inovar. Para quem quer inovar, isso é uma oportunidade gigante. Também é o setor como menor nível de digitalização entre as 16 indústrias avaliadas. Em algum desses estudos, a gente só está na frente da indústria da pesca. Então, assim, é muito difícil a gente não inovar nesse setor, porque é uma questão de sobrevivência. A gente vai inovar e a gente vai crescer esse setor, né? Home Improvement é a única categoria da Amazon que vem crescendo 2 dígitos ao ano. Essa é uma informação muito importante. A gente está entrando e a gente está crescendo e tem espaço para crescer quando a gente olha para o mundo digital, que não é um mundo que a gente está acostumado. Outra coisa, aqui no Brasil, a penetração do e-commerce de 1.4 para material de construção e 3.4 em itens de decoração. Então, assim, existe muito espaço. Quando a gente olha para as oportunidades que a gente pode conquistar aí nos próximos anos, isso é um oceano completamente azul, né? Bom, então, a mensagem que fica aqui é que quem quer inovar, o nosso setor é um prato cheio. Quais são as tendências que a gente, enquanto companhia, vem olhando, né? A gente vem olhando para 4 universos aí: novas demandas, modernização da cadeia de valor, tecnologia digital, inovação em materiais e métodos. Isso é muito importante para a gente, como guia, né, para onde a gente vai, para onde essa indústria vai, porque é aí que a gente pode caminhar com as oportunidades, né? Então, de novas demandas, a gente leva ali em consideração o aumento de preços e custos, moradias acessíveis, aceleração da verticalização urbana,
e uma disseminação do community living, que a gente vê, já que várias startups estão explorando alguns desses segmentos aí que a gente vem falando como tendência, né? A modernização da cadeia de valor, que isso é para ontem, né? Já está acontecendo de uma maneira muito rápida. Talvez se 5 anos atrás a gente fizesse um evento como esse aqui, a gente não teria a quantidade de empresas falando de construção modular e semi-modular como a gente tem hoje, né? Ampliação da legislação, de várias legislações aí, mas de segurança, meio ambiente, saúde também. Componentes pré-fabricados, né? Hoje o canteiro ele começa a sair da obra, né? Vamos fazer aí um pouco da fabricação off-site, né? Globalização da cadeia de produção, isso também é uma tendência e vai acontecer, cada vez que a gente industrialize mais esse tipo de indústria. Tecnologia, que aí é onde a gente estava mais longe, né? Inteligência artificial, Small Format Stores, Indústria 4.0, BIM, que vem muito forte nos eventos que a gente vem falando, Marketplace e e-commerce, que é bem pouco no nosso segmento, e a gente vê lá que tem muito espaço para a nossa penetração, Content Management System também, automação e digitalização de design e manufatura, que também já está acontecendo muito, e o engajamento digital. Cada vez mais a gente vai ver isso acontecer. E quando a gente fala em inovação em materiais e métodos, é outra coisa que é importante. Cada vez mais a gente vai ter o uso de materiais mais baratos, mais tecnológicos, a criação de materiais mais duráveis e eficientes. Também existe um esforço voltado para isso dentro da nossa indústria. Eficiência energética e conservação da água é imprescindível e é primordial que a gente tenha consciência de tudo isso que está acontecendo. Então, a gente vai trabalhar muito próximo da sustentabilidade enquanto inovação e uso de materiais alternativos e reciclados. Isso daí faz com que a nossa indústria comece cada vez mais a trazer uma virada e a trazer novos caminhos a serem descobertos no futuro. Bom, a gente falou um pouquinho do setor, falou um pouquinho do método, e eu quero falar um pouquinho da jornada, né? Quando a gente olha não só o nosso consumidor, mas todas as pessoas que estão relacionadas dentro dessa cadeia, é importante que a gente tenha noção do tamanho dessa jornada e noção de como essa jornada ela acontece, né? Então, falando um pouquinho da jornada na ótica dos canais, dos produtores e dos influenciadores, né? Quando a gente olha, a gente acredita, estima que esse mercado seja um mercado de 233 bi, tá? E a gente divide ele em 3 partes, né? A aquisição e a construção de um imóvel, reforma e decoração de um imóvel e o reparo e manutenção dos produtos que a gente tem lá, né? Quando a gente olha a indústria como um todo, ela está concentrada principalmente nos 2 primeiros. E aí a gente tem em cada jornada alguns influenciadores. Uma coisa que é incomum nessa jornada, que a gente tem em comum em todas essas 3 jornadas aí, que a gente precisa de influenciadores e que a gente tem essas pessoas que são muitas vezes especificadores, que trabalham para fazer com que a gente consiga alcançar o nosso objetivo final lá dentro. Então, vai desde as construtoras até os home centers, seguradora, varejo, e elas participam de cada uma dessas partes. E aí, quando a gente olha na ótica do consumidor, o negócio muda um pouquinho, porque cada momento esse consumidor ele vai ter um humor, né? E cada momento ele vai ter um ticket médio que ele vai desembolsar, cada momento ele vai ter uma disposição de fazer ou não. E aí eu queria levantar alguns pontos dessa jornada, né? Quando a gente fala da aquisição ou da construção de um imóvel, né, que a gente está falando aí de 107 bi, estimativa nossa, o humor do cara ele é um humor mais de ok, vou dar uma pesquisada, vou olhar, vai durar talvez alguns meses para ele chegar nisso, e ele tem uma disposição baixa de fazer. Por quê? Porque ele trabalha muito tempo para fazer essa aquisição ou essa construção, né? Então, a gente tem um ticket médio aí de mais de R$200 mil. É um momento muito importante da cadeia, da vida dessa pessoa, né? E para a cadeia também. Então, a gente tem que olhar que é uma compra que o cara vai ter baixa disposição a fazer, mas quando ele fizer, ele quer fazer com bastante certeza. Quando a gente vai para a decoração e para a reforma, já é um pouquinho diferente, porque aí ele já é uma compra que o cara vai lá muito mais feliz, ele já tem a casa dele, já tem o espaço dele, e ele quer melhorar aquele ambiente que ele está vivendo.
isso aconteceu muito em 2020, né? Porque a gente foi obrigado a ficar dentro das nossas casas e aí a gente começou a ver os problemas que a gente tinha dentro de casa. O que estava errado naquela torneira que pingava, o que estava errado naquele piso, aquela parede que a gente precisava dar uma pintada, ou até aquele final de semana que a gente ficou em casa tranquilo e precisava, de alguma forma, fazer alguma coisa, a gente foi resolver pintar a parede, né? Então, essa é uma parte que demora, talvez, semanas, né, para fazer. Ele tem uma disposição média para fazer e um ticket bem menor. É um ticket aí que está menos do que R$40.000. Então, já é um pouquinho mais fácil dele fazer. E aí, por último, a gente tem o reparo e a manutenção dos produtos, que essa daí é o pior, é o que traz, o que a gente tem menos tamanho hoje, né, em termos monetários, que traz a maior indignação, que nunca dá certo, que ficou ruim, que precisa fazer retrabalho, e a que tem menor tolerância. O cara quer fazer isso muito rápido, ele quer fazer isso amanhã. Quebra uma coisa em casa e quer resolver na outra semana, você não quer, ou no outro dia, você não quer deixar isso aqui para o mês que vem. Então, aqui, a gente tem um ticket menor e a disposição de fazer é muito menor também. Bom, e aí, por fim, eu queria mostrar um pouquinho como nós temos feito isso dentro de casa, né? Quando a gente olha, então, o nosso universo de relacionamento, a gente tem, quando a gente fala de Venture Building, a gente tem algumas iniciativas dentro de casa, que são o núcleo de inovação, que é um núcleo multidisciplinar que a gente tenta fomentar o intraempreendedorismo e fazer negócios dentro de casa e que esses negócios virem coisas maiores para a Duratex. A gente tem o Business Incubation, que a gente usa para incubar pequenos negócios, pequenas oportunidades e fazer com que isso também virem negócios. Aí pode ser uma parceria, pode ser um produto, pode ser uma ponte entre uma empresa e um Duratex. E também temos o Duratex Labs, que costuma fazer produtos internos para que a gente use. Então, como, por exemplo, a gente tem um aplicativo agora que fala sobre a saúde do colaborador naquele dia. Então, antes de preencher e trabalhar, ele coloca como ele está se sentindo, se ele está com febre, se ele não está com febre. Isso é desenvolvido internamente. A gente tem também as conexões com o ecossistema, então a gente tem o Meet Hub, tem a FIEP, temos a Endeavor aí como parceiros para fazer com que isso se torne mais usual no dia a dia. Fast Build, isso aqui que a gente está fazendo também, a gente veio aqui para fazer conexão com diversas empresas do ecossistema. Aceleração e incubação, a gente tem nossos programas proprietários, que são o Garagem Duratex. A gente tem também o House Impact, que tem um lado mais social, e agora a gente está participando do Construtec Endeavor com algumas outras empresas do setor, né? Eventos, isso aqui que a gente está fazendo agora também, a gente está participando de um evento e a gente já tem alguns eventos que a gente faz no dia a dia. Participamos recentemente do Festival UAU de Inovação, e também o ano passado participamos do Constru Digital, estamos participando aqui do Fast Build 2020, participamos no ano passado. E quando a gente fala de investimentos, a gente fez uma aquisição já há alguns anos, a gente fez um investimento no Decor em 2017, fizemos depois um novo aporte e recentemente nós trouxemos toda essa estrutura para dentro da Duratex. Então isso é um pouquinho de como a gente atua no segmento, tá? Nossa área, então, fica dividida em 3 grandes áreas, né, que a gente visa fomentar a inovação dentro e fora da Duratex, mas principalmente no segmento da construção civil. E aí a gente atua com Open Innovation, o Business Incubation que eu falei, e intraempreendedorismo. E para cada um deles, a gente tem uma série de ações rolando durante todo o ano. Bom, por fim, eu quero trazer algumas mensagens para vocês de tudo que a gente falou, para mostrar como que isso traz resultado no fim do dia para uma empresa como a Duratex. Eu vou trazer o exemplo do Imagine, né? Estou aqui vendendo meu peixe, estou até com a camiseta do Imagine hoje, que é nosso programa interno de ideação. A gente tenta trabalhar nele cultura, engajamento, aquele senso de pertencimento, atitude de dono dos nossos colaboradores e fomentar isso no dia a dia da empresa. Isso aqui é primordial para a gente. Se a gente não tiver os nossos colaboradores trabalhando junto com a gente, se a gente não tiver os nossos colaboradores engajados, a gente não consegue andar, né? Então, só para trazer um exemplo, e aqui a minha mensagem é que a área de inovação ela precisa de outras áreas e de pessoas dessas outras áreas. Em 2018, por exemplo, a gente trouxe nessa plataforma de ideação, 600 ideias foram criadas, né? Nós tivemos um retorno aí de R$300 mil.
O ano passado, a gente, contando o ano completo, 1,4 de retorno e 4 mil ideias criadas. Esse ano a gente já está com 2 milhões de retorno, com mais de 4 mil ideias criadas. Então, isso aqui é uma fotografia muito importante para mostrar como a gente não inova sozinho e de como a gente precisa de outras pessoas e outras áreas. E aí, se a gente fizer um recorte aqui, mostrando também os nossos acessos, né? A gente saiu de 4.200 acessos em 2018 para já quase 20 mil acessos esse ano, mais de 1.000 ideias implementadas, e a gente fez um desafio esse ano que foi muito importante, aproveitando esse momento de Covid, todo mundo em casa, a gente sugeriu através da nossa plataforma que as pessoas pudessem nos enviar ideias que trouxessem redução de custo para a companhia. Então, só para vocês terem ideia como é importante os colaboradores participarem, a gente teve 1.200 ideias em 15 dias, que é um negócio incrível, e elas têm potencial, só as 30 primeiras das 1.200, um potencial de retorno de 6 milhões para a companhia. Isso é impressionante. Né? Então, é muito importante que os colaboradores estejam alinhados. Né? Isso aqui a gente tenta fomentar a cultura. E aí, essa nossa plataforma começou a fazer um certo barulho no mercado, e muitas pessoas vieram procurar a gente para a gente vender essa plataforma. Como não é core da Duratex, uma empresa da construção civil, a gente encontrou um parceiro. Então, olhando para esse caminho de 2012 até 2020, são 8 anos. Então, essa é outra mensagem que eu quero trazer. A inovação precisa de tempo. A gente precisa aculturar as pessoas. Então, em 8 anos, a gente conseguiu chegar nesse feito. É incrível para a gente estar fazendo isso. E agora, em 2020, recentemente, nós fizemos o spin-off da plataforma. Então, nós temos um parceiro, que é a F-Câmara, que ela vai ajudar a gente a comercializar a plataforma no mercado. O que a gente fez com isso? De novo, negócio. A gente tirou uma coisa que era custo e transformou em uma linha de receita. A gente tem uma possibilidade de fomentar a inovação não só para a gente, mas para todo mundo, e a gente pode escalar isso para outros segmentos e para outros tipos de empresas também. Aqui é um pouquinho do nosso ecossistema. Então, só esse ano, entre mentorias, parcerias comerciais, exclusividades, contratação de fornecedor, cultura, né, os voluntários que a gente tem dentro da empresa e diversas áreas envolvidas, a gente já prospectou 143 empresas, temos relacionamento com 50 delas, fizemos 6 POCs até agora e temos 3 contratos até esse momento. Aqui são algumas das empresas que participaram de programas da gente e que a gente tem algum tipo de relacionamento hoje. Isso deixa a gente muito feliz, porque mostra que um tipo de programa que a gente faça, ele faz com que a empresa fomente cada vez mais negócios dentro da companhia. E aí, eu acho que o mais importante de todos é que a mensagem que a inovação é colaborativa. Não adianta a gente fazer, de novo, voltando para aquele mundo lá do independente. Se a gente estivesse fazendo isso sozinho, com certeza a gente não teria olhado tantas empresas e nem fechado esses contratos. A gente precisa do negócio para que isso aconteça. Bom, e aí você deve estar se perguntando, mas o que a Duratex quer olhar agora? Né? Você que é um empreendedor, aí, que é uma startup que está assistindo a gente, esses são os caminhos que a gente está olhando hoje. Então, Indústria 4.0, Construtex, Reforma, Inteligência Artificial, Marketplace, realidade virtual e realidade aumentada. A gente vem olhando bastante para esses 6 pontos. Se vocês tiverem uma empresa que trabalha com algum desses pontos, é só ler esse código, esse QR Code que está aí na tela. Isso vai levar vocês direto para o nosso site de inovação, que é uma plataforma que você pode inscrever sua empresa e vir ter algum tipo de relacionamento com a gente. Então, lá você pode falar com que tipo de área que você quer se relacionar, com quem você quer fazer negócio, pode ser com revestimento cerâmico, pode ser com florestal, pode ser com todas elas, pode ser com RH. Então, inscreva a tua empresa aí, vem conversar com a gente, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa juntos. E no fim do dia, galera, é isso. A mensagem principal que fica aqui é que esse segmento que a gente está inserido hoje é um segmento repleto de oportunidades. A gente quer muito fazer negócio com empresas que estejam alinhadas ao nosso propósito, que eu falei lá no começo, soluções para melhor viver. Então, se você tem alguma empresa ou alguma ferramenta ou alguma metodologia para fazer com que a gente atinja o nosso objetivo de levar o melhor viver para as pessoas, por favor, conecte
conectem-se comigo ou entrem aí no nosso site da inovação. Os contatos estão aí, vocês podem me acessar de maneira muito fácil. E, por último, queria agradecer novamente pela participação. Estou muito feliz de estar aqui mais um ano, estou muito feliz pelo evento, uma estrutura fantástica, e dizer para vocês que contem com a Duratex e a Duratex conta com vocês também. Beleza? Obrigado.